Ah, tive aqui, a professora Michele pediu minha aula para repor, mas hoje eu estou de volta. Para você que sentiu falta, estamos chegando, quase chegando na transferência para o Brasil, mas antes eu combinei com vocês que hoje nós falaríamos das revoltas nativistas e emancipacionistas. Lembram? Ah, recebam. Então vamos começar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês quiserem. Pedrão, como é que não lembra, Pedrão? Eu vou fazer uma retomada com vocês, porque faz 2 semanas, né, cara? Isso só fica na cabeça do professor. Vocês têm mais aulas, né? A preocupação de vocês não é só história. Fala aí, Pedro. Tem aquela coisa da física, né? Aquela coisa bacana. Fica tranquilo que eu vou retomar com vocês os conceitos antes de seguir, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Falar de revoltas emancipacionistas e revoltas nativistas, tá? Então, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje, os primeiros sinais de crise no sistema colonial da América Portuguesa. Revoltas nativistas, revoltas emancipacionistas. Então, a gente começa a ter aqui os primeiros sinais de esgotamento do sistema colonial. E esse esgotamento começa a ser demonstrado, primeiro, nas chamadas revoltas nativistas e, posteriormente, nas emancipacionistas. Qual que é a diferença? Alguém se arrisca em me explicar qual que é a diferença de uma revolta nativista para uma revolta emancipacionista? Não fala todo mundo de uma vez, porque senão eu não consigo entender. O Pedro falou, não sei. KKKK. O que a palavra emancipar lembra vocês? Quando eu falo assim, fulano é emancipado. O Jorge, que é um jovem, o que significa isso? Nunca usei essa palavra aí, não, professor. Professor, Oi, Vitor então, Hugo. Ah, obrigado, Vitor Hugo. Vai, a, Vitor, nati... seu momento, filha. a nativista, eles só queriam mais autonomia, mas não romper totalmente com a coroa. Já os emancipacionistas, eles queriam romper com a coroa. Muito bom, Vitor, exatamente. As revoltas nativistas eram revoltas principalmente contra o fiscalismo português, né? Mas não queriam necessariamente, não queriam romper com a colônia, e sim mudar algumas estruturas, principalmente relacionadas ali à cobrança de impostos. Já a emancipacionista, como bem disse o nosso querido Vitor Hugo, elas pretendiam romper com a coroa. Então, de fato, promover aquilo que nós chamamos de independência, tá bom? Então, essa é a grande diferença de revolta nativista e emancipacionista. Ficou clara? Olha lá. Não, tá tudo certo. Uma pessoa emancipada. Tá tudo bem. Eu só quis uma pessoa independente. Bom, vamos lá. Então, entenderam essa diferença? Nativista, então, contra o fiscalismo português. Emancipacionista já pretendia a emancipação, ou seja, a independência. Tá bom, queridos? Então, vamos prosseguir, dadas essas diferenças aqui. Então, eu deixei até no slide. Então, revoltas nativistas fazem parte de uma série de revoltas regionais contra determinados aspectos do fiscalismo português, e as emancipacionistas foram as primeiras a demonstrar, saiu errado ali, saiu demonstrar, saiu errado a digitação, depois eu arrumo, a ideia de rompimento com a coroa portuguesa. Então, aqui nós temos duas imagens marcantes. Vejam, na primeira imagem,
a gente tem um mapa das revoltas nativistas. Então, nós temos as principais aqui, ó. Guerra dos Emboabas, que eu falei aula passada. Quem lembra da Guerra dos Emboabas? A revolta de Vila Rica, Quilombo dos Palmares, a Guerra dos Mascates, a revolta de Beckman. Eu peguei essas daí para a gente tratar. Então, essas são as principais revoltas que a gente chama de nativistas. E na imagem de baixo, alguém tem ideia de quem é esse cara que está aí na forca? Alguém tem uma ideia? É o Tiradentes. É o Tiradentes. Vou falar muito dele hoje, exatamente, Vitor Hugo. Mais um ponto. Se tivesse ponto, hein, Vitor Hugo? Hoje você está brilhando, hein, Vitor? Está inspirado hoje, Vitão? Vitão está inspirado. Né? É porque ele tá. Eu sei o que está acontecendo. Está chegando a hora de Dom João VI chegar no Brasil. É por isso, né? É isso mesmo, em cheio. Um ponto para você. Você quer que passe tudo isso só para o Dom João VI chegar no Brasil. E eu fazer fofoca da coroa, né? Ha. Tem uma fofoquinha boa para contar para vocês. Várias histórias tragicômicas, muito engraçadas sobre esse momento, né? Eu vou contar, não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não, porque tem... A hora que a coroa portuguesa sai de Portugal, é uma coisa engraçada. Vai acontecer uns vexames ali. Umas pequenas coisas vão acontecer que a gente dá risada. Bom, então vamos retomar um pouquinho para a gente falar o que gerou essas revoltas nativistas. Então, não dá para falar de revolta nativista, principalmente na região das Minas, sem relembrar dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Vamos lembrar lá. Aqueles paulistas. São Paulo não era uma vila interessante, não era uma vila que representava a riqueza. São Paulo estava longe de ser um estado, né, que hoje é um estado, né, mas na época, antes de ser uma vila, uma província, estava longe interessante para o Brasil. Qual que era o point econômico nos primeiros anos de Brasil ali, né? O Nordeste. O Nordeste brilhou com a cana-de-açúcar. Então, tanto que a capital era, não é mesmo? Salvador. A primeira capital do Brasil fica na parte Nordeste. Quem muda isso posteriormente, ali, já na administração do Marquês de Pombal, que nós tratamos na aula passada. E aí ele muda o eixo e a capital administrativa do Brasil, ali passando-a para o Rio de Janeiro, justamente por conta da descoberta dos metais preciosos. Então, os bandeirantes paulistas, eles vão ter um papel importante no processo de interiorização do Brasil e no processo de mudança do eixo econômico da região nordeste do país para a região sudeste. É importante dizer, aliás, é fundamental dizer que isso gera para São Paulo um status. Né? São Paulo cria uma mítica em cima dos bandeirantes. Vocês já devem ter percebido. Né? Não é à toa que a gente tem rodovias com os nomes dos bandeirantes. Há uma crença propagada, principalmente durante ali o século XX, de que São Paulo, depois com o advento do café, que a gente vai falar muito disso, dessa construção da imagem de São Paulo, como a locomotiva do país. São Paulo seria aquela a locomotiva do Brasil. E essa imagem já começa a se construir com a figura do bandeirante. O paulista é capaz de dizer que o Brasil existe por conta de São Paulo, né? Porque aqui foi Dom Pedro vai proclamar a independência, porque foram os bandeirantes paulistas, os homens corajosos, essa narrativa vai estar presente, que interiorizaram o Brasil, que deram contorno ao Brasil. Então, não vai ser incomum vocês escutarem a historiografia, principalmente, obviamente, a historiografia produzida em São Paulo e reforçada, por exemplo, pelo Museu do Ipiranga. E uma sugestão para vocês irem ao Museu do Ipiranga agora, com a reforma, há uma mudança na lógica de exposição, né? A gente hoje fala do povo brasileiro, de trabalho e tudo mais, mas durante muito tempo, o Museu do Ipiranga
ele é a exposição, é importante dizer isso aqui nesta aula, toda a exposição de museu, ela parte de uma lógica não neutra. Eu já falei isso para vocês, né, que a história, ela é uma escolha daquilo que eu opto por preservar e daquilo que eu opto por apagar. Então, eu faço uma opção daquilo que eu quero demonstrar. Toda exposição, ela segue uma lógica, não é? E, logicamente, que essa lógica, exatamente, né? O Instituto Historiográfico, né? A gente vai falar disso também. O Jorge fez uma excelente observação aqui. O museu que hoje é da Universidade de São Paulo, né? A USP, o Museu do Ipiranga, ele retratava ali a história do Brasil, da independência, deixando claro que a história do Brasil foi construída por esse São Paulo, que é a locomotiva do país. Você andar no centro de São Paulo, no centro velho, é justamente você observar a grandeza do estado de São Paulo, né? A Catedral da Sé. Você tem um prédio, por exemplo, construído em São Paulo, em 1932, a Revolução de 30 ali, né? A partir da Revolução de 30, chamada Revolução de 30, a gente vai tratar mais para frente, que é a bandeira do estado de São Paulo tremulando. Então, vai se construir ao longo do século XX uma narrativa, né? Já no final do século XIX, ali, século XIX, século XX, Brasil independente, a ideia de que São Paulo é a locomotiva do país e que o Brasil existe por grande contribuição de São Paulo. E isso, obviamente, é uma opção, não é? Justamente pela questão econômica. Essa é uma discussão muito interessante que a gente vai fazer ao longo do curso, e eu vou voltar a isso muitas vezes. Mas os bandeirantes foram muito importantes para esse fortalecimento. E é só você ver como esses bandeirantes, eles são retratados. Quem já viu a imagem de um bandeirante, aqui no fundo tem uma, eles são retratados como os heróis gregos. A ideia da barba, do físico forte, seriam homens fortes. E a realidade está muito longe disso. Né? Homens brancos, europeus, corajosos, vão fazer do bandeirante a ideia de narrativa do herói. Quem aqui já ouviu falar da trajetória do herói? Do Campbell. Fantástico isso. Procurem isso. Porque toda a história de herói, ela parte do mesmo princípio. Eu não sei se vocês já observaram isso. Mas o primeiro grande herói da história, e depois todos os heróis são inspirados nele, é Aquiles, na Grécia, da Guerra de Troia. É a ideia de que o herói, ele não se conhece como herói num primeiro momento, até que lhe é revelada uma missão, e ele abre mão da própria vida, mesmo sabendo das consequências, colocando aquele objetivo acima de tudo isso. Então, se constrói em cima do bandeirante, mas não só dele, vão outras imagens. A gente vai falar da ideia de construção muito ao longo dessa aula de hoje, a ideia da narrativa do herói. E isso vai ser muito utilizado em São Paulo para fomentar essa ideia de São Paulo como locomotiva do país. Então, gente, quando a gente escuta hoje, principalmente esse rompimento de que, não, somos nós e eles, o pessoal do Nordeste não sabe votar. Isso é uma opção narrativa construída historiograficamente ao longo da história, com a ideia de que São Paulo não precisa do resto do Brasil, de que a nossa economia, a gente é capaz de sustentar como um país independente. Né? O São Paulo é essa locomotiva. O Brasil depende de São Paulo, e não o contrário. Não é São Paulo que depende da economia do Brasil. Né? Então, isso é um discurso que vai ser amplamente divulgado. Vai até ter uma briga historiográfica entre a historiografia do Rio de Janeiro e a historiografia de São Paulo, a ponto, por exemplo, de São Paulo se definir como o grande precursor da arte moderna por conta da semana de 22 e ignorar completamente
os movimentos modernistas no resto do país. A gente vai falar sobre isso também. Então, é importante que vocês saibam que essa figura do bandeirante ela vai ser amplamente utilizada como forma de enaltecer a história paulista. Os fortes bandeirantes, os fortes sertanejos, aqueles que não têm medo, não é mesmo? Então, o próprio Boris Fausto, no livro História do Brasil, que eu utilizo muito para vocês, inclusive, acho que vocês, se puderem, leiam, tem aí, puderem adquirir o livro também, adquiram o livro, tem até o História Concisa no Brasil, que ele é um pouco mais barato que o História do Brasil, mas é um livro excelente. Então, a grande marca deixada pelos paulistas na vida colonial do século XVII foram as bandeiras. Expedições que reuniram, às vezes, milhares de índios, lançavam-se pelo sertão, aí passando meses e, às vezes, anos em busca de indígenas a serem escravizados em metais preciosos. Não é difícil entender que índios já cativos participassem sem maiores problemas dessas expedições, pois, como vimos, a guerra ele continua. Então, vejam só essa ideia de que eles eram brancos, não, muitos deles eram indígenas mesmo. Aquilo que as pessoas chamam de mestiços, né? Eram indígenas, muitas vezes já ali envolvidos nesse processo de bandeiras, né, de bandeirantes. Então, é muito importante lembrar disso aqui, tá? Essa é a grande marca e amplamente usada pelos paulistas posteriormente. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá tranquilo? De boa? Aí o Vitor não coloca. Aí, na realidade, é um fracasso, igual o Fernando disse. Isso mesmo. Bom, acho que tá ok, então. O da coroa, né? Então, que vai gerar as revoltas do fiscalismo português, principalmente na região das Minas. Então, há dois sistemas básicos de imposto na coroa que eu falei para vocês. Quem lembra do quinto? O que era o quinto? Quem lembra? Consegue explicar aí, mais ou menos, para ver se vocês estão retomando a era mineradora aí. Quinto o quê? O quinto, o imposto quinto. O que era o quinto? Não faço ideia. Não lembra, Pedrão? Vamos lá. Eu não sei se eu anotei. Na aula passada, Pedro, eu expliquei para vocês o sistema de imposto colocado aqui pela coroa portuguesa na região das Minas. Uma delas era o quinto, que era aquela ideia de quinta parte do ouro. Esse quinto dos infernos, exatamente. Se eu tinha 5 quilos de ouro, 1 quilo, ou seja, 1/5, pertencia à coroa. Essas barras que estão no slide aqui são as barras do ouro quintado. Então, tinha lá as chamadas casas de fundição. Essas casas de fundição elas serviam para fazer o fiscalismo de todo o ouro que era encontrado na região das Minas. Para esse ouro se tornar legal, andar com esse ouro na região das Minas, você tinha que tirar a parte que pertencia à coroa. Então, eles quintavam a barra. Esses símbolos da coroa aqui demonstravam que o ouro é legal, ou seja, já foi retirado dessa barra de ouro a parte que cabia à coroa, tá bom? Então, eu extraía a quinta parte de todos os metais extraídos e essa quinta parte devia pertencer ao rei. O quinto do ouro era deduzido do ouro em pó ou das pepitas levadas às casas de fundição. A captação foi lançada pela coroa em busca de maiores rendas, em substituição ao quinto, que era bem mais abrangente. O que foi a captação? A captação era um outro imposto. Pode falar, Pedro. Então, você consegue explicar de novo o que é o quinto do ouro? Eu não entendi. Consigo, Pedro. Vamos supor, Pedro, que você fosse um minerador, certo? E aí, vamos supor que você arrecadou, você conseguiu achar no seu dia de trabalho lá 5 quilos de ouro. Assim que você saía da região das Minas, você tinha que levar esse ouro, para esse ouro ficar legalizado, tá? Senão ele era ilegal.
Para você legalizar esse ouro, você teria que levá-lo a uma casa de fundição. Chegando a uma casa de fundição, eles iam pegar esses 5 quilos de ouro que você achou e iam falar, ok, Pedro, você achou isso aqui? Aí você fala, achei, é isso aqui o de hoje. Aí eles iam pegar, tirar desses 5 quilos, 1/5, que corresponde a 1 quilo, iam tirar 1 quilo do ouro, que é 1/5, certo? Iam enviar para a coroa, né? Ficava disponível para a coroa, iam te devolver 4 quilos de ouro. Desse formato que estão essas barras aqui na imagem. Legal, significa que desse ouro já foi retirado o imposto, já foi tirado o 1/5. Então era legalizada essa barra de ouro. Você poderia circular com ela. Deu para entender? Exato. 1/5, 20% da produção. Tá. Tá bom? Beleza? Bom, e depois do 5º, a gente tem a captação. Que foi o quê? Gente, lembra que eu falei para vocês que o ouro do Brasil era chamado ouro de aluvião? O que é o ouro de aluvião? É aquele ouro que ficava às margens dos rios. Esse ouro ele vai se esgotando com uma facilidade, certo? À medida em que ele vai se esgotando, a coroa precisa diversificar, porque está diminuindo a quantidade de ouro. Porque o 5º, ele estava associado à produção. Então, pô, cara, à medida em que, por exemplo, num mês eu arrecadava 30 quilos de ouro, mas aí foi diminuindo para 20, foi diminuindo para 10. À medida em que vai diminuindo, o 5º também vai diminuindo, certo? À medida em que a produção diminui, vai diminuindo também o imposto. Então, a coroa vai substituindo impostos. Troca pela captação. O que era a captação? A captação era cobrada, era um imposto cobrado por cabeça de escravo. Então, vamos supor, esse escravo podia ser produtivo ou não, podia ser do sexo masculino ou não, só precisava ser maior de 12 anos. Sendo maior de 12 anos, qualquer pessoa escravizada entrava para a captação. Tá? Então, os faiscadores, que eram os mineradores, quer dizer, os mineradores pagavam pelos seus escravos que não tinham escravos, pagavam também por cabeça, sobre si mesmo. Então, todo mundo que produziu ou não na mina, vamos supor, o Vitor Hugo é um grande minerador. Ele tinha lá 30 pessoas escravizadas tirando ouro para ele. Ele pagaria o imposto sobre 30 pessoas. Então, cada pessoa tinha um valor, ele pagaria sobre essas 30 pessoas. Vamos supor que cada pessoa correspondesse a 1 quilo de ouro. Vamos supor, tá, gente? Só um exemplo. Cada pessoa correspondia a 1 quilo de ouro. Quantos quilos de ouro o Vitor Hugo ia ter que pagar? 30, porque ele tinha 30 pessoas escravizadas. Agora, vamos supor que o Pedro era só um faiscador. Ele não tinha escravizados. Quem trabalhava era só ele. Então, ele pagava pela cabeça dele. Certo? Então, toda vez que ele entrasse lá para tirar a região das minas, ele teria que pagar para trabalhar lá. Deu para entender? Ficou claro? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá, Pedro. Então, a captação, então, seria tipo... Vê o que você entendeu para ver se tá ok. Isso. Então, pagar por pessoa. Para trabalhar nas minas? Isso, para você retirar o ouro. Então, por exemplo, assim, quando você vai a um restaurante e a pessoa fala assim, ó, R$30 por pessoa, hoje em dia, vamos dar esse exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Significa o quê? Que cada pessoa para comer tem que pagar R$30, certo? É 30 por pessoa. Certo? Uhum. A captação era a mesma coisa. Você pagava pela cabeça, ou seja, por pessoa, pela quantidade de escravizados que você tinha, produtivos ou não, que significa assim, a pessoa está trabalhando, ou se ela está na sua casa te servindo, você tinha que pagar pela quantidade de pessoas escravizadas que você tinha. Se você tivesse 100 escravos, você ia pagar pelos 100 escravos. Entendeu?
Se você tivesse 10, você ia pagar por 10. Isso é captação. Deu para entender? E se você não tivesse nenhum, e fosse um faiscador, que era uma pessoa que retirava o ouro por conta dela própria, ela ia pagar pela cabeça dela. Deu para entender? Ah, tá. Ficou claro? É imposto sobre pessoas, então. Exato. Imposto por pessoa. Então tinha um valor por pessoa. Ok? Tô. Beleza? Tua. Bom, os primeiros problemas. Eu acho que esse daqui. Falei da Guerra dos Emboabas. Vocês lembram da Guerra dos Emboabas? Eu até falei que de Emboaba significa pés empurrados. Lembram da Guerra dos Emboabas? Então, foi aquela guerra entre os paulistas e os estrangeiros, os forasteiros, que eram chamados de emboabas, né? Justamente porque aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, vocês estão vendo que os bandeirantes ali estão descalços, né? Os paulistas, eles iam descalços para as minas porque eles sabiam que as minas eram em rios, então você ia descalço para essa região das minas, né? Os estrangeiros, eles iam de bota, o que fazia com que a bota ficasse ali todo enrugado, o pé todo enrugado. Por isso, emboaba significa pé empumado, né? O forasteiro, aquele que não conhece a região das minas. Então, os paulistas, inclusive, eu falei para vocês que em São Paulo se falava tupi ainda nessa época. A grande maioria da população não falava a língua portuguesa. Então, emboaba justamente essa ideia de tupi. E os paulistas que chegaram na região das minas achavam que tinham direito de explorar, porque eles tinham descoberto, só que a coroa não desse autorização, né? Então, começam aí os estrangeiros a explorar as minas. E é quando os paulistas entram em guerra. Essa é conhecida como uma revolta nativista. Por quê? O que os paulistas estão criticando aqui? O fiscalismo português. Portugal se achar no direito de explorar as minas, sendo que os paulistas tinham descoberto. Então, por isso, uma revolta nativista aqui. Então, a Guerra dos Emboabas é um exemplo de vocês na aula passada. Tá ok a Guerra dos Emboabas? Vocês lembram tudo que eu expliquei? Tá de boa? Beleza. Agora, bom, um ponto importante da sociedade mineira, que eu falei para vocês também, que eu estou retomando, é a proibição da coroa e o surgimento do barroco mineiro. Como eu falei para vocês, durante a era Marquês de Pombal ali, né, o período Marquês de Pombal, a proibição do ingresso de ordens religiosas na região das Minas, o que começa a fazer com que surjam associações religiosas leigas, as irmandades de ordem terceiras. O que são isso? Gente, quando a gente fala de leigo, leigo é todo aquele que não é sacerdote ou diácono dentro da Igreja Católica. Por exemplo, se você é um frequentador da Igreja Católica e você é um fiel, você pode ser até um ministro ou um coroinha, mas você não tem a ordem religiosa, você é considerado um leigo. E vamos dizer que o Brasil, nesse período, é um país católico, porque há uma proibição de prática de outras religiões. As pessoas têm essa necessidade de ter a religião lá. Então começam a surgir essas associações religiosas leigas. Os leigos se uniam para construir igrejas do Barroco. Pode falar, Pedro. Isso se enquadraria como um dos problemas que teve? O quê, querido? Isso entraria nos tópicos de primeiros problemas? De problemas, sim, porque como vai ter a proibição das irmandades religiosas, a gente vai começar a ter uma briga também por conta disso, ok? Fazendo com que surjam as irmandades religiosas. Só que essas irmandades religiosas que vão surgir, esses leigos vão se unir para patrocinar a construção das igrejas. Então, essas igrejas barrocas, elas são construídas por essas irmandades leigas, né? Então, inclusive, a Irmandade dos Homens Pretos vai ter um papel muito importante na região das Minas para auxiliar pessoas escravizadas na região das Minas. Vai patrocinar, por muitas vezes, a construção dessas igrejas lindíssimas, onde vai se destacar nesse período a figura do Antônio Francisco Lisboa. Quem que é o Antônio Francisco Lisboa? Quem já ouviu falar de Aleijadinho?
Quem for para Ouro Preto vai ver lá as obras de Aleijadinho, né? O Aleijadinho tem uma importância gigantesca para o barroco mineiro, não é mesmo? Então, essas irmandades vão surgir a partir disso, tá? Ele era filho ilegítimo de um consultor português e de uma escrava. Então, esse Antônio Francisco de Lisboa vai ser um dos responsáveis pela arte barroca. Uma arte barroca é lindíssima, vai ser um ganho cultural muito grande para o Brasil, mas só foi possível também por conta da proibição da coroa, né, de ingressar em irmandades religiosas aqui. Seguindo para uma próxima revolta, já falei da Emboaba, revolta Filipe dos Santos. O que foi a revolta Filipe dos Santos? Ela vai acontecer onde? Na região das Minas Gerais. Olha só. Quando? No ano de 1720. Tá? Por quê? Porque os donos das minas estavam se sentindo prejudicados com as medidas da coroa para dificultar o contrabando do ouro em pó. Porque, gente, você acha que sonegar imposto é uma coisa recente? Você acha que já não existia essa sonegação muito antes dos impostos de hoje? Já existia. Então, existe um grande contrabando, um grande movimento de contrabando na região das minas para evitar de se pagar imposto. Eu vou pagar o quinto. Eu vendo ouro de uma forma embaixo dos panos ali. Então, a coroa portuguesa, para evitar esse contrabando, decide instalar 4 casas de fundição, tá? Na região das minas. 4 casas de fundição. Onde todo o ouro deveria ser transformado em barras e ter o selo do reino, tá? E, obviamente, como eu já expliquei, ser recolhido o quinto. Assim, o ouro só poderia ser vendido se tivesse o selo da coroa. Só que para o cara que ganha dinheiro por conta do contrabando, isso é legal? É legal aumentar o fiscalismo? Não, não é legal. É que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo que existe hoje, para ficar claro para vocês. Existe hoje, por exemplo, um contrabando de sinal de TV. Vamos dar esse exemplo da IPTV. IPTV é o quê? Pegam um sinal da TV a cabo, de uma forma pirata, né? Então pegam um sinal das operadoras de TV a cabo, colocam ali disponível e disponibilizam através de aplicativo, através de aparelhos, esse sinal pirata da TV a cabo. Isso é um contrabando. E aí, o que o órgão fiscalizador do Brasil tenta fazer, que é a Anatel? Bloquear o sinal desses aparelhos. Só que quem tem esses aparelhos, esse sinal, está feliz com isso. Se a Anatel bloqueia, a pessoa vai ficar brava. A casa de fundição é a mesma coisa, entende? Então, eu estou ganhando dinheiro com o contrabando, vão lá e instalam mais 4 casas de fundição para me tesourar. Tá? Cara, obviamente que as pessoas vão ficar revoltadas. Então, essa instalação das 4 casas de fundição na região das minas vai gerar uma revolta. E vai se chamar Revolta Filipe dos Santos. E por que Filipe dos Santos, né? Porque ele foi um dos líderes dessa revolução. Filipe dos Santos de 1720 também é chamada de Revolta de Vila Rica. Gente, obviamente que a coroa ela será implacável com essa revolta, né? Ela não vai autorizar que essa revolta aconteça. Então, o que eles vão fazer? Vão matar as pessoas. E aí, gente, não todas, porque você não tem como matar todo mundo que participa da revolta, porque é muita gente. Mas eles vão personificar a revolta na figura de uma pessoa. E justamente por isso que a revolta se chama Filipe dos Santos, porque quem vai ser morto? O Filipe dos Santos. E aí eu coloquei aqui para vocês no slide, depois vocês vão ler com muita calma, mas eu queria destacar alguns trechos com vocês. Esse é o documento histórico com a pena do Filipe dos Santos.
tá? Com a pena de morte, a declaração de pena de morte do Felipe dos Santos, que vai servir como exemplo, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no que está escrito, depois leiam com calma, mas olha só, olha o português da época, né? Acordam em junta, vistos estes autos, sumário e testemunhas contra o réu Felipe dos Santos Freire, documento junto que foi achado na algibeira do réu, dito porque se mostra ser este cabeça de motim da vila, desinquietando o povo para efeito de matar ao doutor ouvidor geral Martinho Vieira. Então, existe um ouvidor-mor na Vila Rica e a ideia dos revoltos era atacar a casa do ouvidor-mor, tá? E aí o Felipe dos Santos vai ser acusado por conta disso. Beleza? E aí vai falar, ó, em companhia de muitos a sua casa, na casa do ouvidor-mor e de Bartolomeu Bis, como também encontramos as leis de sua majestade, que Deus guarde. Toda vez que eles falam do rei, eles falam que Deus guarde. Quem é a majestade? O rei de Portugal. Querendo evitar casa de moeda, cunhais e fundição. E ele coloca na sentença do Felipe dos Santos a causa da revolta. Então, eles queriam entrar na casa do ouvidor-mor para evitar a instalação das casas de moeda, de fundição. Tá? Então, queria tirar os tributos. Olha só, ele descreve tudo o que foi a revolta nessa sentença e condena. Tá? Olha só a pena aqui agora. Condenam ao réu que com embaraço e pregão vá pelas suas públicas desta vila e morra morte natural para sempre. Pelas suas públicas desta vila e seja esquartejado, e se porá a cabeça pregada no pelourinho da mesma vila, e 1/4 no lugar da cachoeira, onde foi preso, perturbando o povo em São Bartolomeu. Olha que crueldade. Então, a pena dele foi ser arrastado pela Vila Rica, tá? Ele foi arrastado, esquartejado, a cabeça dele foi exposta no pelourinho e 1/4 dele, do esquartejamento, foi colocado no local onde ele foi preso. Vejam isso. Vejam como a coroa usa como exemplo mortes duras. Você esquarteja a pessoa e você exibe isso para a população entender que não vão admitir esse tipo de movimento. Leiam com calma esse documento, fica isso como uma liçãozinha de casa. Na aula que vem eu vou cobrar essa leitura desse documento de vocês, para ver o que vocês conseguiram absorver dele, dessa penalidade aqui. Eu deixei o documento histórico para vocês lerem, tá bom? Não se esqueçam de fazê-lo. Eu vou até disponibilizar no Drive. Eu vou deixar aqui no chat. Se vocês tiverem um tempinho, leiam com calma esse documento histórico para vocês verem o quão impactante é essa pena que foi recebida ali pelo Felipe dos Santos. Estou tentando botar aqui no chat e não estou conseguindo. Mas, enfim, eu vou disponibilizar no Drive, tá bom? Bom, outra revolta vai ser a revolta de Beckman, que vai acontecer, ela é anterior à revolta da mina, né? Vai acontecer entre 1684 e 1685, tá? A revolta de Beckman também vai ser contra a administração colonial. E por quê? Existiam 2 pontos. A questão da escravização indígena e do monopólio comercial pela Companhia de Comércio do Maranhão. Tá? Por que a questão da colonização da escravidão indígena? Lembra que a igreja passou a se posicionar contra a escravização indígena? Só que a escravidão indígena ela era muito barata, né? Melhor do que você comprar
escravizados vindos da África. Então, vai haver um desencontro ali e uma briga e uma disputa para a manutenção da escravidão indígena. E outro ponto é a Companhia de Comércio do Maranhão. Eu expliquei para vocês, aula passada, o que é um monopólio, né? Então, imagina só, a administração colonial estabelece um monopólio no Maranhão, em que só a Companhia de Comércio do Maranhão poderia negociar alguns tipos de produto. Quer dizer, todos os produtos. E isso prejudicava os interesses do colono. Por quê? Eles colocavam o preço que eles queriam. Então, a Companhia de Comércio fazia o que queria, mandava e desmandava, subia preço, favorecia um, favorecia o outro. Então, vamos dizer que a companhia pagava, né, a Companhia de Comércio do Maranhão pagava valores muito baixos pela mercadoria, chegava em São Luís, cobrava muito caro e por produtos de baixa qualidade. Então, esses são os principais motivos para a revolta de Beckmann, que vai gerar um conflito também contra o fiscalismo português. Assim como a revolta de Vila Rica vai gerar uma repressão muito dura da coroa, tá? A coroa portuguesa vai ter uma repressão muito forte, tanto na de Vila Rica quanto na de Beckmann. Tanto que a de Beckmann vai durar só um ano. Aí vocês podem ver. Então, vai entrar em conflito de fato para evitar que se perdesse esse monopólio. Então, veja, quais sinais que a gente está pegando aqui? Que as pessoas estão ficando cansadas desse excesso de fiscalismo, esse excesso de cobrança de impostos. Principalmente porque, gente, vamos entender revolta nativista. O que é imposto? Vamos finalizar essa aula pensando aqui. O que é imposto? Quem consegue me responder o que é imposto? Já ouviu falar de imposto na sua vida? Quem gosta de pagar imposto? Alguém já ouviu a mãe reclamar de pagar imposto? O tio? Ninguém ouviu nunca reclamar de imposto? Ah, ninguém gosta, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. Muito bem, Pedro. Mas qual que é a função do imposto? Negativo. Só uma. A gente pagar por algo. O imposto, ele é uma taxa que você paga para o Estado, certo? Então, você tem o E hoje é o encerramento IPTU, da nossa IPVA, você tem imposto sobre a mercadoria, você tem imposto sobre tudo. Você paga isso para o Estado e o Estado deveria devolver isso em serviço. Por exemplo, no Brasil, nós temos educação pública? Temos. A gente pode questionar a qualidade? Pode, mas nós temos. Qualquer criança pode se matricular numa escola pública, certo? Por que a escola pública existe? Porque os brasileiros pagam imposto para ter essa escola pública. A gente paga para ter esse serviço. A gente dá a nossa contribuição para que esse serviço exista. No Brasil, tem saúde pública? Tem o SUS. Você pode questionar a qualidade? Pode, mas existe. Se qualquer brasileiro cair na rua, ele pode ser atendido ele deve ser atendido, porque a lei de saúde no Brasil é uma premissa, a vida é inegociável no Brasil, ele tem que ser atendido no hospital. Porque nós pagamos imposto e temos um sistema único de saúde. É diferente dos Estados Unidos, que você não tem um sistema público de saúde, por exemplo. No Brasil isso existe. Então, nós temos esses serviços. A gente pode questionar a qualidade? Pode. Mas nós pagamos impostos e temos a devolutiva de infraestrutura. Agora, veja só. Imagina naquela época em que o Brasil é uma colônia. Sendo uma colônia, a colônia ela surgiu para ser explorada. Então, o meu imposto vai ser devolvido em serviço? Eu vou ter saúde pública no Brasil em 1684? Eu vou ter escola pública aqui? A coroa vai trazer escola pública para cá? Vai trazer universidade para cá? Se a ideia de colônia é ser explorado, Portugal ia investir no Brasil? Não é uma pergunta retórica. Respondam, mas não todos de uma vez assim, senão não escuto. Lógico que não, né, gente?
Lógico que não. Então, não vai ter o investimento da coroa aqui. Então, é esse o motivo que gera as revoltas nativistas. Ou seja, eu estou pagando imposto, eu não tenho nada de volta. Esse dinheiro vai morrer na mão do rei, porque não tem infraestrutura. Eu não estou usando esse imposto para construir estrada no Brasil, para melhorar a casa das pessoas. Não, eu estou pagando e está indo para o rei. Por quê? Porque o rei é o rei. Isso começa a gerar e fomentar uma raiva nessa população. Beleza? Deu para entender as revoltas nativistas? Tem mais algumas que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, mas eu vi que o Isaac já chegou, eu estou comendo a aula dele aqui. Eu falo demais. Era isso, gente. Deu para entender? Ficou claro? Só para eu encerrar? Ah, agora é o intervalo. Nossa, graças a Deus. Eu fiquei preocupado agora. Belezinha? Ninguém tem uma pergunta antes do intervalo? Eu libero vocês. Deu para entender a ideia de revolta nativista com esse exemplo do presente? Obrigado, Isaac. Belezinha? É isso, gente. Então, essas revoltas nativistas elas vão acontecer por isso. Porque não há ali uma devolutiva de serviço. Você só está pagando imposto e deixando para o rei. É diferente do que nós temos hoje. Hoje você pode questionar, aliás, a gente deve questionar tudo aquilo que é serviço público, porque nós somos e pagamos por ele. Né? Nós somos um povo, somos cidadãos e pagamos os nossos impostos. Então, nós temos que cobrar do Estado um posicionamento sobre os serviços públicos, porque a gente paga por eles. A gente muitas vezes não faz isso, né? Ao invés de questionar a saúde pública, a gente defende o sistema privado e vai pagar convênio. Enquanto, na verdade, a saúde pública ela é um direito de todo brasileiro. Seja ele milionário ou seja ele pobre, né? Ele é um sistema para todos os brasileiros. Então, a gente tem que questionar, sim, a qualidade do serviço público. Isso é um dever nosso, mas o serviço público ele existe. E existe diferente do que acontece em outros países. Tem o exemplo dos Estados Unidos. Mas em vários outros países também não há sistema de saúde público. Aliás, público do mundo que se estende à população inteira é o do Brasil. O SUS ele é um modelo para o mundo, cujo qual a gente tem que ter muito orgulho e defender sempre, não é? Nosso sistema de vacinação, nosso sistema de saúde, defender a educação pública, defender a universidade pública é um dever do brasileiro, porque nós pagamos por isso. Nós decidimos que isso é bom para o coletivo. E é para isso que a gente tem que brigar, para que esses serviços melhorem cada vez mais. Tá bom? Afinal, nós não somos mais uma colônia. Hoje nós somos um país, né? Era isso, pessoal. Agradeço os elogios de vocês são uns fofinhos. Muito obrigado e até a próxima semana, tá bom? A gente continua falando aí, a gente vai falar das emancipacionistas, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima. Fui!